bem-vindo à primeira aula de responsabilidade por atos ilícitos. Vamos estudar a definição e os elementos dos atos ilícitos. Ao final dessa aula, você será capaz de definir o ato ilícito civil, identificar os seus efeitos e elementos essencial e acidentais, será também capaz de diferenciar os elementos e as espécies de culpa. Ato jurídico ilícito é toda atuação humana, omissiva ou comissiva contrária ao direito. Enquanto conduta antijurídica, há atos ilícitos em várias esferas do direito civil e do direito em geral. Restringindo-nos à esfera civil, os atos ilícitos são classicamente divididos em contratuais ou extracontratuais. Serão contratuais quando consistirem numa conduta antijurídica na celebração ou execução de um contrato. Na esfera dos ilícitos extracontratuais situam-se todos os demais. Os ilícitos extracontratuais são também chamados de atos ilícitos aquilianos, por força da Lex Aquilia, datada do final do século III a.C. Por fim, aos chamados ilícitos funcionais, também denominados abuso de direito, em que, ao exercer um direito, o seu titular extrapola os limites da boa-fé ou da função social. A bem da verdade, distinguir entre esses vários tipos de ilícito civil nem sempre é útil, tampouco necessário. O que interessa é que, seja qual for a espécie, ensejará os devidos efeitos. Para o direito civil, tais efeitos podem ser os mais variados, dependendo das consequências do ilícito. Assim, nós vamos ter, quanto a esses efeitos, ilícitos indenizantes, porque geram como efeito a indenização dos eventuais danos causados. Ilícitos caducificantes, porque geram a perda de um direito para o seu autor. Por exemplo, a perda do poder familiar para o genitor que maltrata os filhos. Ilícitos invalidantes, que anulam o ato praticado ilicitamente. Por exemplo, o contrato celebrado sob coação. E, finalmente, ilícitos autorizantes, uma vez que autorizam a vítima a praticar um ato no intuito de neutralizá-los, como o doador que fica autorizado a revogar a doação nos casos de ingratidão do donatário. O tema é tratado nos artigos 186 e seguintes do Código Civil. Segundo o artigo 186, ato ilícito é toda ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente que viola direito e causa dano a outro. A definição se refere a todas as modalidades de ilícito, embora seja muito restritiva. Por quê? Porque nem todo ato ilícito será culpável. Um indivíduo pode dirigir o seu carro em velocidade formalmente correta, porém, na prática, incompatível com o local, embora frise formalmente correta. Trata-se de abuso de direito, que é ato ilícito. No caso, ato ilícito que pode ter sido praticado até mesmo de boa-fé, sendo desnecessário qualquer traço de culpabilidade. A consequência poderá ser indenização aos prejudicados ou qualquer outra. O que interessa é que poderá haver consequências se houver dano. Tampouco todo ilícito será lesivo. Se uma pessoa aluga um DVD e se atrasa um segundo que seja na devolução, será aplicada a multa prevista no contrato, mesmo não tendo havido qualquer dano. Bastou a conduta antijurídica, caracterizada aqui pela mora, para que incidissem as consequências. Muitas vezes também, um ilícito gera efeitos para um ramo do direito, não gerando para o outro. Tal pode ser o caso de avançar um sinal. Se a conduta não provocar danos, não vai gerar efeitos para o direito civil, apenas para o direito administrativo, que prevê multa para a hipótese. Há quem diga que, por isso, o avanço de sinal sem danos não seria ilícito civil. Não sei se isso estaria certo. Se a gente levar em conta que a antijuridicidade é o elemento efetivamente caracterizador do ilícito, seja civil ou qualquer outro, o avanço de sinal, mesmo sem dano, seria ilícito, também para o direito civil.
Ocorre que, uma vez que o artigo 186 estabelece a regra de que os atos antijurídicos só gerem efeitos civis se culpáveis e lesivos, então esse avanço de sinal não gerará os efeitos previstos na lei civil por faltar o dano, o que não significa que não seja ilícito. A presença da culpabilidade e do dano só são essenciais para gerar os efeitos civis, não para a caracterização do ilícito. Tanto é verdade que há hipótese em que o próprio Código Civil dispensa seja o dano, seja a culpabilidade, como é o caso do artigo 187, abuso de direito, para que o ilícito produza os seus devidos efeitos, embora o ato seja efetivamente ilícito. Em outras palavras, todo ato antijurídico é ilícito para o direito em geral. As consequências que gerará é que dependerão dos elementos extras, além da ilicitude, exigidos por cada ramo do direito. Para o direito civil, esses elementos são, como regra, a culpabilidade e o dano. Para o direito penal, necessariamente, a tipicidade, culpabilidade e assim por diante. Há, portanto, que estabelecer dois planos: o da existência do ilícito, no qual só se impõe a antijuridicidade, e o da eficácia, geração de efeitos, no qual se impõem os demais requisitos de cada ramo do direito, quais sejam culpabilidade, dano, tipicidade, etc. Na verdade, o artigo 186 do Código Civil procura estipular uma cláusula geral de ilicitude que vigorará como regra. Em outras palavras, o ato ilícito, seja ele contratual ou extracontratual, como regra, só gerará responsabilidade para quem o pratica se for culpável e lesivo. Há, entretanto, várias exceções que serão previstas caso a caso pela lei. Tendo em mente que essa definição se refere amplamente aos ilícitos contratuais e extracontratuais, vejamos cada um desses elementos da definição. Por elementos do ato ilícito, nós devemos entender aqueles elementos sem os quais o ilícito, como regra, vai gerar consequências. Há casos, contudo, em que realmente não se configurará o ato ilícito. São os casos em que se exclui a ilicitude por razões de equidade. Assim, não constituem atos ilícitos aqueles praticados em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Tampouco constituem atos ilícitos aqueles ocorridos em virtude de caso fortuito ou força maior. A doutrina tende a não fazer distinção prática entre força maior e caso fortuito, e quando o faz é por vezes confusa. Legalmente são tratados como equivalentes, mas há uma diferença ontológica entre eles. Caso fortuito é o caso que não se poderia prever e se mostra superior às forças ou vontade da pessoa para que seja evitado. O caso de força maior é o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode igualmente evitar, visto que é mais forte que a vontade ou a ação da pessoa. Vamos ver um exemplo de cada. Se eu estou dirigindo e tenho um ataque cardíaco vindo a bater o carro, estarei diante de um caso fortuito. O fato é irresistível e imprevisível. Está excluída a ilicitude. Se eu vejo uma pessoa passando mal na rua, paro o carro para prestar socorro e parto em seguida em direção ao hospital acima do limite de velocidade, avançando sinais, etc., e vindo a bater o carro, eu estarei diante de força maior. O fato é irresistível, tendo sido previsto quando eu me dispus a prestar o socorro. De qualquer forma, está excluída a ilicitude. Outros exemplos seriam alguns fatos da natureza, como tufões, terremotos, por serem previsíveis, mas irresistíveis. De todo modo, mesmo não se configurando a ilicitude, se quem agir sob uma dessas excludentes causar dano a terceiro, será responsável pelo dano. Assim, se para salvar alguém de um atropelamento, um motorista desvia o carro para a lateral e colide com outro automóvel que vinha trafegando na faixa correta e em velocidade normal,
Ele responde pelos danos causados a esse veículo, embora não se possa rigorosamente falar em ato ilícito, dado o caso fortuito. A verdade é que, se por um lado a conduta ilegítima sempre gera responsabilidade, por outro, mesmo a conduta legítima também pode gerar responsabilidade. Vamos ver agora, um a um, os elementos do ato ilícito civil. O primeiro é a antijuridicidade. Antijuridicidade é a contrariedade ao direito, não necessariamente a uma norma jurídica posta em si mesma, mas também aos objetivos maiores do direito, como a tranquilidade, a ordem, a segurança, a paz, a justiça, etc. Sempre que alguma ação ou omissão humana atentar contra esses objetivos, haverá ato antijurídico. O artigo 186 refere-se especificamente à antijuridicidade ao definir o ato ilícito. Comete ato ilícito, segundo ele, quem viole direito e cause dano a outro. A antijuridicidade reside exatamente na violação de direito. O segundo elemento é a culpabilidade. A culpabilidade envolve o conceito de culpa e de dolo. Não obstante, a doutrina civilística refere-se, na maioria das vezes, só à culpa, num sentido mais amplo, subentendendo-se o dolo. A diferença entre culpa e dolo, sem entrar em muitos meandros, reside em que o dolo é uma ação ou omissão voluntária com o intuito de provocar o dano. E a culpa é a ação ou omissão havidas com negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, o que é? É a falta de cuidado, falta de atenção. A imprudência é a assunção de um risco desnecessário. É o avanço de um sinal luminoso em hora imprópria, sem condições de segurança. Não vamos confundir com o dolo eventual. Na imprudência, o agente tem a certeza de que não haverá qualquer dano, ou que a chance é mínima. No dolo eventual, o agente tem a consciência da razoável possibilidade de dano, mas não se importa. Bem, e a imperícia? A imperícia é a falha técnica de quem, em tese, possua a habilidade necessária. É o médico que aplica a técnica errada. É o motorista que, ao arrancar com o carro num aclive, deixa-o descer. Acrescente-se que só o técnico comete imperícia, ou seja, a tecnicidade. Se um médico receitar o remédio errado, estará agindo com imperícia, pelo menos em princípio. Mas se um leigo receitar um remédio, qualquer que seja ele, ainda que o certo, estará agindo com imprudência. Como dito, o Código Civil, lá no artigo 186, ao definir o ato ilícito, não menciona a imperícia. Por quê? Segundo alguns, é porque não se tem na imperícia algo realmente diverso da negligência e da imprudência. A imperícia seria a imprudência ou a negligência técnicas. Se esta for a resposta, eu não concordo. Há casos de imperícia que nada tem a ver com a imprudência ou com a negligência. Por exemplo, se um médico prescrever conscientemente o remédio errado, a hipótese será de imperícia. Falta a assunção do risco para a configuração da imprudência e falta o desleixo para a configuração da negligência. O caso é de incompetência técnica, pura e simples. Uma coisa é o médico examinar o paciente levianamente, fazer um diagnóstico errado e receitar o remédio errado. Aí nós estaremos seguramente diante de negligência. Outra coisa totalmente diversa é o médico fazer um exame profundo, detalhado, correto do ponto de vista técnico e assim mesmo chegar ao diagnóstico errado e receitar o remédio errado. O caso será, aí sim, de imperícia, não de negligência e muito menos imprudência. Embora, teoricamente, a distinção entre imperícia, imprudência e negligência seja bem clara, na prática tem pouca importância. O que interessa é que todas elas configuram a culpa.
Ninguém vai ficar discutindo se o médico deixou um instrumento cirúrgico dentro do paciente por negligência ou por imperícia. Tendo em vista agora a intensidade da culpa, ela pode ser apreciada em 3 graus: grave, leve e levíssima. Quando vai haver culpa grave? Quando o grau exigido de atenção ou de habilidade técnica for mínimo. Ela vai ser leve se o grau demandado de atenção ou de habilidade técnica for médio. Por outro lado, ela será levíssima se o grau necessário de atenção ou de habilidade técnica for muito elevado. Quanto à imprudência, a culpa vai ser grave se o risco assumido for alto, vai ser leve se o risco assumido for médio e vai ser levíssima se o risco assumido for muito pequeno. Para o direito civil, como regra, não importa o grau de culpa, a não ser em casos muito específicos, como na culpa concorrente. A culpa, dependendo das circunstâncias em que ocorra, pode se classificar em culpa in comitendo, in omitendo, in vigilando, in custodiando, in eligendo e in operando. In comitendo é a culpa que ocorre em virtude de ação, atuação positiva. Como exemplo, nós podemos citar o ato de avançar um sinal luminoso. Já se a culpa se der por omissão, por conduta negativa, nós teremos culpa in omitendo. Exemplo seria a enfermeira se esquecer de dar o remédio ao paciente. Será em vigilando a culpa se for fruto de falha no dever de vigiar. É a culpa, em tese, dos pais pelos atos dos filhos em sua guarda. O dever, nesse caso, refere-se a vigiar pessoas. Se referir-se a vigiar coisas, como animais, por exemplo, a culpa será em custodiando, configurando-se por falha no dever de guardar, custodiar. É a culpa do detentor do animal pelos danos que ele venha a provocar. Também pode ser o caso do supermercado que acondicione mal um produto perecível. Também fala-se em culpa in custodiando. Quando se escolhe mal uma pessoa para desempenhar certa tarefa, resultando danos daí, a responsabilidade é daquele que escolheu mal. É o caso do patrão, que responde pelos danos causados por seus empregados em serviço, do procurador, que responde pelos atos daquele a quem subestabelecer. Essa culpa é chamada de culpa in eligendo. A culpa pode ser também no controle, ou culpa in operando, quando provada a imperícia no manuseio e controle de coisas perigosas, como tratores, trens, bondes, aviões, navios, etc. Normalmente, a incumbência de provar a culpa cabe à vítima do delito. Há hipótese, entretanto, em que se faz a inversão do ônus da prova, havendo culpa presumida. Nessas hipóteses, a vítima não terá que provar a culpa do autor do ilícito. Este é que deverá provar a sua inocência. Os casos não são tão comuns assim, mas são importantes. Como exemplo, pode citar-se a responsabilidade do dono do animal pelos danos que ele venha a provocar. A sua culpa in custodiando é presumida. Na maior parte das vezes, apenas o autor do delito age com culpa, mas pode dar-se o caso em que também a conduta da vítima seja culposa. Nós teremos, então, a culpa recíproca ou concorrente. Se eu avanço o sinal de pedestres, sendo atropelado por um carro que trafegava numa velocidade acima da permitida, haverá culpa recíproca. A conduta de ambos é culpável. Aqui interessa, sem sombra de dúvida, a intensidade ou grau da culpa. Os danos serão distribuídos proporcionalmente ao grau da conduta culpável. É isso aí.